E aí, pessoal, beleza? O tempo aí sumido, de costume, né? Já virou comum essa frase em todo vídeo que eu for fazer, mas é basicamente isso, né? Ah, Sem muito tempo para ser rigoroso para o canal. Mas eu quero falar de um assunto que eu acho que vai gerar uma discussão boa, um conhecimento bacana, né? Não uma discussão em si, acho que isso quietinho, tá rapidando o negócio, mas um conhecimento bacana, né? Sobre a questão do ah, a falta de conhecimento que as pessoas têm de falar sobre políticas ou regimes políticos de determinados países. Quem me acompanhava lá no Telegram sabe que eu sempre falei que essa ideia de país X, país A ou B é comunista, eu sempre falei isso soa até idiota. Uma pessoa que diz ter um conhecimento político dizer que tal país é comunista ou tal país é capitalista ou coisa do tipo. Simplesmente você não tem como definir hoje isso no mundo, né? É engraçado que as coisas antigamente elas eram bem definidas, né? Algumas palavras elas caíram no desuso por conta do progressismo, porque essas palavras elas acabam sendo vamos assim, utilizadas especificamente para ofensa, tá? Um exemplo, a palavra fascista, né? Ela é muito mais profunda e ela é a característica de um sistema de governo, né? Quando tu fala fascismo, não é algo pejorativo ou simplista, né? Como, eu não gosto de você, eu não concordo com sua ideia, logo você é um fascista. Não. O fascismo é um regime governamental que ele tem uma base filosófica, ele tem uma base política de como deve funcionar, né? A gente entra já já nisso, explicando até que países, né, tem moldes, né? Porque hoje em dia não, como o mundo está globalizado, então você não consegue ter uma definição exata e clara do que um país é. Então os países hoje eles vão adotar políticas, né? E nisso ele pode misturar, ele pode ter algo mais ao protecionismo, mas ter uma economia de mercado, né? Pode ser protecionista, mas ter um livre mercado, é outra falácia, né? Entre muitas aspas, mas isso serve para a gente diferenciar um país do outro, um país protecionista do outro, né? Porque alguém achar que a China é mais protecionista que os Estados Unidos é bizarro, não conhece de política. Só que você tem ali na China, né, uma economia de um estado protecionista com economia de mercado, né? Como assim, Gidão, economia de mercado? Vamos lá. Tipo, eu tava fazendo introdução, mas não tem como eu fazer uma introdução sem já entrar e explicar os modelos, né? Então, a China, vamos lá. A China é um estado protecionista com a economia de mercado. O que seria essa economia de mercado com o estado protecionista? A China não é igual ao Brasil e Estados Unidos, que você simplesmente pode chegar lá e abrir uma empresa, tá? Não é. Então você tem um protecionismo muito grande do Estado, porém, aquilo que serve para o Estado, né, se garantir economicamente, eles vão permitir, desde que haja um certo controle, ou um controle total da produção. Claro que isso entra na questão socialista, tá? Mas, em suma, hoje, pelo que se sabe, só existe um país socialista no mundo hoje, tá? Socialista mesmo, que é a Coreia do Norte, né? Nenhum outro, tá? Cuba. Cuba é um país falido, não é um país socialista, é um país falido. A Argentina não está enfrentando o socialismo, é um país falido. É um país com crise econômica, é um país que esses países que estão passando por situações econômicas ruins, é simples. É simples. Inflação, precificação pelo dólar, né? Corrupção, uma série de outros fatores, desvalorização da moeda, e isso se dá muito por conta do câmbio, está atrelado ao dólar. Todo o país, hoje que é atrelado ao dólar, ou seja, quase o mundo todo, está sofrendo por conta da inflação americana, certo? Então, assim, se dá alta de juros
para combater a inflação, só que quem se ferra lá na ponta são os países associados ao dólar, ou seja, a inflação não aumenta só nos Estados Unidos, aumenta em todos os países que usam o dólar como um lastro, né? E aí você tem basicamente todos os países associados que utilizam dólar, que precificam ou compram em dólar, né? Então sobra quem nessa história aí? Talvez só a Rússia hoje, né? Estrategicamente, não tem sofrido com isso, né? Mas enfim, então você tem essa economia na China, que é uma economia de mercado com um Estado protecionista. Se a gente fosse categorizar de alguma forma a China, seria um país fascista, tá? Seria algo muito próximo ali ao que era a Alemanha nacional-socialista e o que era, obviamente, a Itália de Mussolini fascista, basicamente, né? Mas a gente consegue rastrear mais economicamente falando, estudar como era, até porque tem livros, né? A Alemanha nacional-socialista. Então, assim, você tem uma economia, vamos dizer, um molde meio que fascista ali na China hoje, né? Então, não está longe, não é que está longe de ser socialismo, tá? Tem essa mistura, então é essa mistura toda, porque o fascismo é isso, tá? O fascismo, basicamente, é isso, né? É uma mistura, vamos dizer assim, de tudo que dá certo uh, em outros países. Então você vai pegar um pouquinho aqui do que é o livre mercado, entre muitas aspas, né? Tu vai pegar o que é o socialismo, ou seja, o controle dos meios de produção, tá? Claro que em controle de meios de produção a China é muito mais ferrenha, tá? A Alemanha fez isso basicamente com as empresas de fora, com empresas, né, de judeus e de inimigos do Estado, né, favorecendo, obviamente, a indústria nacional. E aí você tem, né, o boom crescente dessas empresas alemãs na época, né, tanto de roupa quanto as empresas de carro, Porsche, né, Volkswagen, que ganha, né, surge ali, ganha seu status mundial ali, né, as roupas de grife. Então você tem esse crescimento absurdo da indústria alemã, né, e da valorização das empresas alemãs nesta época aí, tá certo? Então existia um controle de fora, né, das empresas que vinham de fora, não das de dentro, coisa que na China é um pouco diferente. Então você tem essa economia de mercado. China, vai, Rússia ela tende a ser assim mais liberal. Eu acho que com toda essa questão a Rússia ela vai se fechar mais um pouco agora, né, por conta da guerra e tudo mais. Mas a China obviamente é um pouco mais livre do que a Rússia. Aí você vem para os Estados Unidos, que é uma economia protecionista, sim, porque os Estados Unidos se protege muito, bastante, mas é de um mercado livre. E aí esse mercado livre, entre muitas aspas, esse mercado livre ele funciona para pequenas empresas, mas quando parte para grandes empresas, aí sim existe um monopólio das grandes corporações americanas, tá? Então esse livre mercado é mais uma farsa, né? É uma facilitação de empresa grande engolir e comprar empresa pequena, tá? E de criar um monopólio, porque hoje existe várias empresas de vários setores que têm um monopólio aí no mundo, seja de tecnologia, seja de produtos, né, de alimentação, de limpeza e por aí vai, tá certo? Então assim, quando você começa a entender isso, aí a gente vem pro Brasil. O que é o Brasil? Cara, o Brasil é uma bagunça, tá? O Brasil é uma bagunça. O Brasil tanto tem a questão do livre mercado, porque tu consegue abrir empresa, tu consegue gerir teu próprio negócio, né, sem o Estado estar te atrapalhando totalmente ou controlando, né? É claro que tem seus poréns, mas dá para se entender dessa forma. Como também tem uma intervenção estatal bastante em alguns setores. Sim, tem áreas socialistas no Brasil bastante, que são os programas sociais, o assistencialismo do Estado. E volto aqui, não é errado, deve existir, tá? Mas precisa de mais critérios aí, né? Então você tem, o Brasil ele faz essa mistura, né? O Brasil faz essa mistura. E o que não deixa o Brasil cair de vez, e eu acredito que nunca vai chegar a esse ponto, é que a gente é autossuficiente em muita coisa. No que não é, a gente poderia ser, mas a gente é travado de algumas formas por conta de acordos comerciais.
E não é interessante para nenhum país europeu ou países que dependam da agricultura e da agropecuária brasileira que o Brasil entre em uma crise ou que o Brasil perda esse poder de produção. O Brasil é conhecido como celeiro do mundo e não é à toa. E aí você tem esses outros países, como aqui os nossos vizinhos, tá? Principalmente a Argentina, que a gente vai usar como exemplo, que parece muito com o Brasil em sua forma assim, até um pouco mais educado, né, na questão econômica, só que eles enxugaram tanto, eles caíram tanto na lábia do liberalismo, que nem os Estados Unidos se tornou não é tão liberal quanto a Argentina, que basicamente hoje nem o palácio, né, presidencial da Argentina é da Argentina, parece que é um imóvel alugado. Então os caras chegaram a um ponto assim, não, o Estado só atrapalha, a gente tem que enxugar, tem que ter só uma cadeia de representação. E hoje a Argentina passa por essa calamidade que tem passado. E assim, já deu diversos calotes, é um país que vai dar mais calote, está devendo. E é uma situação complicada, tá? É uma situação que se fosse há 70, 100 anos atrás, provavelmente aí a Argentina estava sendo invadida por algum país, tá? Hoje não acontece por conta do globalismo e tal. Você tem diversas proibições e acordos para que não haja guerra. Mas do jeito que a Argentina está, pode ter certeza que ele seria invadido por algum país há tempos atrás aí, por conta do endividamento que a Argentina se encontra hoje. E o que acontece com a Argentina? A Argentina, ela não tem a base, ela não tem a segurança que o Brasil tem, porque a Argentina não é uma produtora de, vamos dizer assim, de bens exclusivos, sabe? O Brasil ele consegue produzir e exportar coisas em quantidades que só o Brasil consegue e coisas que só o Brasil tem capacidade de fazer, como a criação de gado no pasto. Só o Brasil hoje, tá? A Argentina tem, mas cara, a quantidade do gado argentino e a produção não chega perto do que é o Brasil. Então assim, a Argentina ela é mais uma escora, caso o Brasil não consiga atender todo mundo, a Argentina ela vai lá e supre essa fatia do mercado, né? E também tem a questão do clima. O Brasil ele vai produzir o ano todo, enquanto a Argentina ele vai sofrer períodos ali que não vai se produzir. Ou seja, a Argentina ela não consegue ser autossuficiente, né? E o Brasil é autossuficiente. Claro que o Brasil importa coisas, importa, mas o Brasil mais exporta. Um exemplo: o Brasil, a China mais depende do Brasil do que o Brasil depende da China, muito mais, entendeu? Então assim, você tira que a forma que a política ou os regimes, os sistemas de governo são discutidos hoje é simplesmente para manter as pessoas em um rol de burrice absurda. E tudo se resume à esquerda e direita, comunista, capitalista. E não é assim que funciona. Todo país, né? E assim, esqueça comunismo, isso não existe, tá? É utopia, comunismo, anarquismo é algo utópico, nunca chegou à luz do dia, nunca irá chegar. Então vamos falar do que realmente acontece. Todo país tem um pouquinho de protecionismo, tem um pouquinho de socialismo. Todo país tem lá um montinho lá de capitalismo. E todo país tem uma face do liberalismo. Acabou. Não é preto no branco, sabe? Não é quadrinhos. Não é o bem vence o mal, sabe? Não é o 100% mal, 100% bonzinho. Não. Não. Né? É o jogo das cadeiras do poder que acontece nos países. E sim, você vai ter país que pende mais para um regime e outro mais para outro. E países que tendem a ser mais protecionistas, eles o são por um motivo único. Eles têm como se defender. Eles têm poder bélico para isso. Nenhum país sem poder bélico é protecionista. Você pode reparar. Nenhum país sem poder bélico é protecionista. Mas todo país sem poder bélico, eles pendem para o liberalismo. Por quê? Porque é uma influência de políticas de fora. Quando você fala, tem que ser liberal, o Estado não tem que se meter em nada, não tem que proteger nada. Quem é que passa essas ideias para esses países liberais? Os países que são mais protecionistas. Aí eles vêm e eu vou comprar, compra aqui, compra ali, porque tem que vender, né? Ser protecionista é feio, é algo arcaico, tem que ser liberal. E aí você acaba, obviamente, curtindo na cabeça do povo que tem que vender tudo, que não tem que ter nada. Tá aí a Argentina aí.
Vamos ver se o pessoal aprende com a Argentina, né? Bom, basicamente era isso a ideia do vídeo que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia que eu quis passar aqui. Tá? Comunismo simplesmente é algo no papel, não tem lógica de existir. Né? Não sei porque na corrida das ideias mirabolantes, o comunismo acabou tendo mais sucesso do que o anarquismo, porque o anarquismo ele parte de um princípio, de uma ideia que o próprio ser humano ele não consegue conceber, né? Cada um por si, Deus por todos. Até dentro de um lar, você vai ter uma pessoa que vai ter o papel de liderança. O anarquismo ele tira essa ideia de liderança. Então é por isso que eu acho que é um sistema que, na cabeça de pessoas que pensam um pouquinho madura, não tem como funcionar. Porque as coisas necessitam de ordem, necessitam de uma âncora, né, de um farol, de uma coluna, né, de uma pedra fundamental. E no anarquismo você não tem isso. Eu acredito que é por isso que o comunismo ele acaba se comunicando mais com as pessoas por conta disso. Mas claro, utopia, tá? Então é isso aí, galera. Deixa aí seu comentário. Se quiser dar uma força pro canal, tem algumas informações aí abaixo. E até o próximo vídeo.